Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando prosseguimento ao módulo de correção de exercícios para o ensino médio, nós vamos falar do movimento vertical no vácuo. Aqueles que ainda não têm solidificado esse conteúdo, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los à aula específica sobre o tema. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Um corpo é lançado para cima do solo com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, o corpo foi lançado para cima, logo a orientação da trajetória é para cima, a gravidade tem orientação para baixo. Eu já sei que a gravidade será negativa, né? Ou seja, o movimento retardado. Bom, se o corpo foi arremessado do solo, como eu diz aqui, ó, S0 é igual a zero. Lá em cima, na altura máxima, eu sei que a velocidade será zero, né? Afinal de contas, lá em cima, o móvel precisa parar de subir para começar a descer. Parar de subir significa velocidade igual a zero. E ele também me disse qual era a velocidade de disparo, a velocidade inicial. V0 igual a 40 metros por segundo. É o que ele disse aqui, ó. Além disso, ele me deu a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, usando a equação horária da velocidade, a velocidade é igual a V0 menos GT, menos mais uma vez, porque a gravidade tem sentido contrário à orientação da trajetória. Então, ficamos com 0 igual a 40 menos 10t. 0 é a velocidade final, 40 é a inicial, menos 10, que é a gravidade, vezes o tempo. 10t é igual a 40, t é igual a 40 sobre 10, que dá 4 segundos. Então, o tempo que o corpo gasta para atingir a altura máxima, para chegar nesse ponto, 4 segundos. Vamos dar uma olhada aí. Nós temos ele no nosso próximo slide. Movimento retardado, aceleração negativa, velocidade inicial de 40, nós vamos ter aí 4 segundos o tempo gasto para o corpo atingir a altura máxima. Ainda no mesmo exercício, no item B, ele pede a altura máxima atingida pelo corpo. Então vamos lá. S é igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2. Lembrando que esse sinal precisa ser trocado, por que mesmo? Porque como o movimento é para cima, nós temos orientação da trajetória no sentido contrário ao da aceleração da gravidade. Então, o movimento é retardado, tudo bem? Bom, ele quer saber a altura máxima, então S eu vou chamar de H, tudo bem? É a altura máxima atingida pelo corpo. S0 é zero, porque ele foi lançado do solo. V0 é 40, ele me falou no problema. Acabei de encontrar o tempo de subida, o tempo em que ele alcança a altura máxima, 4 segundos. Menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Não é isso? O tempo de novo aqui, ó, 4 segundos, aceleração da gravidade, menos 10. Bom, eu vou ter então que a altura é igual a 0, 160, 40 vezes 4, não é isso? Menos 5 vezes 16. Aqui eu terei 160 menos 80, 5 vezes 16. A altura atingida por esse corpo é de 80 metros, tudo bem? Então, a altura máxima de 80 metros ele atinge com 4 segundos ao ser disparado com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Vamos ver no próximo slide. Estão aí os cálculos organizados. S igual a 80 metros. Ainda no mesmo exercício, agora no item C, ele quer saber o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Pessoal, lá na nossa parte teórica, nós estudamos as propriedades do lançamento para cima. E essa é uma das propriedades. O que eu disse lá? Ó? O tempo gasto para atingir um ponto na subida, vou chamar aqui esse ponto aqui de ponto P. O tempo gasto para ir do solo até o ponto P é o mesmo tempo gasto para ir do ponto P até o solo de volta. Tudo bem? Isso porque a aceleração se mantém constante e o espaço percorrido é o mesmo.
Então, se o corpo levou 4 segundos para chegar ao pico da trajetória, foi o que nós encontramos na letra A, o corpo levará também 4 segundos para cair no solo, ou seja, um tempo total de 4 segundos na subida, mais 4 segundos na descida. Logo, o corpo levará 8 segundos para retornar ao solo. Pessoal, ele não está perguntando aqui qual é o tempo de queda. Ele está perguntando o tempo gasto para retornar ao solo. Para retornar ao solo é a partir do disparo. Então eu tenho que contar o tempo de subida, 4 segundos, e mais o de descida, 4 segundos. Ok? Se ele estivesse perguntando qual é o tempo de subida, 4 segundos. Qual é o tempo de queda? 4 segundos. Mas aqui ele pergunta o tempo gasto durante todo o trajeto, subida e descida juntos. Vamos ver aqui, ó. Conforme eu disse, tá aí, como o tempo de subida é igual ao de descida, teremos 4 segundos para subir e mais 4 segundos para descer, totalizando 8 segundos. O item D, ele quer saber a velocidade ao tocar o solo. Mais uma vez, de novo, propriedades do lançamento para cima. Vamos lá, ó. Eu disse lá o seguinte, que quando o móvel passa por um ponto P, lá na nossa aula teórica, ele passa com uma velocidade positiva subindo, isso porque ele sobe no sentido da trajetória, que está orientada para cima, e desce passando por esse mesmo ponto com a mesma velocidade em módulo, só que com sinal trocado. Por quê? Porque agora ele está no sentido contrário da trajetória adotada. Então, em módulo, esses valores são os mesmos. Apenas os sinais das velocidades ficam trocados por conta da orientação da trajetória. Então, se ele é lançado do solo com 40 metros por segundo, ele retorna ao solo, a velocidade de retorno ao solo será de menos 40 metros por segundo. Observe que em módulo o valor é o mesmo, 40, mas o sinal do retorno ao solo é negativo por conta da orientação da trajetória, que está orientada para cima, e o móvel na queda está orientado para baixo. É o que está dizendo aí, ó. Como o tempo de subida e de descida são iguais, e a aceleração é a mesma em módulo, então a velocidade no solo é de menos 40 metros por segundo. Para finalizar, ele quer saber as equações horárias do movimento. Ele está falando da equação horária da velocidade, V igual a V0 menos GT, já vou colocar com sinal negativo, porque o lançamento é para cima, tá certo? E S igual a S0 mais V0T menos GT2 sobre 2. Também já coloquei o sinal negativo se tratar do lançamento para cima, tudo bem? Então vamos aqui, ó. V é igual a 40 menos 10 T. Essa é a equação horária da velocidade. Ok? Observe que eu coloquei aqui os valores que são constantes, né? A velocidade inicial e a aceleração da gravidade. O tempo e a velocidade, um varia em função do outro. Ok? Aqui, ó, eu posso escrever S é igual a 0 mais 40T, 0 porque o lançamento é do solo, ok? 40 ele me deu aqui, ó, velocidade inicial, menos 10T2 sobre 2. Aqui eu posso dar uma melhorada, ó, 0 é a mesma coisa que não somar nada, 40T menos 10 dividido por 2, 5T2. Então estão aqui as duas equações horárias, a da velocidade e a do espaço, ok? Está aqui a equação horária da velocidade e aqui a equação horária do espaço. Uma pedra é abandonada em queda livre a partir do repouso, na beira de um poço de profundidade H igual a 320 metros, por um experimentador. Desprezando a resistência do ar, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade do som 320 metros por segundo, depois de quanto tempo, após ter abandonado a pedra, o experimentador ouviu o som produzido pelo impacto da pedra contra o fundo do poço? Bom, então na queda livre eu sei que S é igual a H
e sei que V0 é igual a zero, tudo bem? Isso lá das propriedades. Por que V0 é igual a zero? Porque V0 é o ponto mais alto, o ponto onde a pedra vai ser abandonada. E no ponto mais alto, o corpo tem velocidade igual a zero, tudo bem? Então eu vou escrever a equação horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2. Aqui o sinal da gravidade é positivo, porque na queda a trajetória é orientada para baixo e a aceleração da gravidade está no mesmo sentido, tudo bem? Então, sinal positivo. Bom, S é H, tá aqui, H. S0 é zero, por quê? Porque na trajetória orientada para baixo, a partir do zero, eu vou começar a contar qual é o espaço percorrido na queda, 1, 2, 3, até lá embaixo, então zero também, mais zero, porque a velocidade no momento em que ele soltou a pedra era zero, vezes t, mais 10t2 sobre 2. Observe que nesse caso, na queda livre, eu fico com a equação horária igual a h igual a 5t2, porque 10 dividido por 2 dá 5. Tudo bem? Aqui eu já consigo encontrar o tempo de queda da pedra. Por quê? Porque ele diz que o poço tem 320 metros de profundidade. Então, 320 é igual a 5t2, T2 é igual a 320 sobre 5, T2 é igual a 64, T é igual a raiz de 64, que dá 8 segundos. Então, a pedra leva 8 segundos para atingir o fundo do poço. Mas aí, o som precisa viajar de volta até o experimentador para que ele ouça o impacto da pedra no fundo do poço. Então, eu preciso saber qual foi o tempo de retorno do som quando a pedra bateu lá no fundo do poço. E para isso eu vou fazer, velocidade do som é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Vamos ver qual foi a velocidade do som? 320 metros por segundo. Qual é o deslocamento? 320. O som precisa voltar aos 320 metros de profundidade do poço. 320 dividido por ΔT. Logo, ΔT será de 320 dividido por 320, que dá 1 segundo. Ora, se a pedra leva 8 segundos para bater no fundo do poço e o som leva 1 segundo para voltar até o experimentador, o tempo total para o experimentador ouvir o impacto da pedra no fundo do poço é de 8 mais 1, ou 9 segundos. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui que a gente vai perceber que é exatamente isso que eu fiz aqui nesse slide. Está aqui o tempo de queda e aqui o tempo de retorno do som até o ouvido do experimentador. Aqui o tempo de queda da pedra e o tempo que o som leva para chegar até a borda do poço. Somando os dois tempos, 9 segundos. Em um certo local, onde a aceleração da gravidade é constante, uma pessoa tirou um objeto para cima a fim de determinar a aceleração da gravidade local. Com o lançamento, ela pôde construir o diagrama horário da velocidade escalar. Determine a aceleração local e a máxima altura atingida. Bom, está aqui o diagrama, né? A gente já viu aqui que a velocidade de lançamento V0 é igual a 9 metros por segundo. A gente percebe aqui que o corpo levou 1 segundo na subida, né? Esse aqui é o ponto de subida, é o tempo total da subida, ok? Tanto que ele levou mais 1 segundo para cair, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então ele levou 1 segundo para subir, mais 1 para cair, 2 segundos, beleza? Bom, então vamos montar aqui a nossa equação horária, né? Como se trata de arremesso para cima, nós teremos V igual a V0 menos GT. Menos porque no lançamento para cima, a aceleração da gravidade tem sentido contrário ao da trajetória. Agora eu posso substituir na equação da velocidade os valores. V é igual a zero. Professor, por que V é igual a zero? Olha aqui, galera. V é igual a zero porque ao completar o movimento de subida, o objeto precisa parar para começar a descer.
Então, no momento que ele para, a velocidade é zero. Em outras palavras, a velocidade no pico da trajetória é sempre zero no lançamento para cima, tudo bem? Então, a velocidade é igual a zero. Igual a V0, que é 9, acabei de achar aqui, menos a aceleração da gravidade, que é o que ele pede, ele quer que determine a aceleração local, vezes o tempo de subida. Está aqui, ó, 1 segundo. 1 segundo. Logo, a aceleração da gravidade será 9 metros por segundo ao quadrado, porque menos g vezes 1 dá menos g, passando para lá, positivo. Então aqui está respondido o primeiro item, ok? Agora, ele quer a altura máxima atingida. A gente já viu que S é igual a S0 mais V0t menos GT2 sobre 2. Bom, S é a altura atingida pelo móvel. Beleza. Como o lançamento foi a partir do solo, S0 é igual a zero. A velocidade inicial foi 9 metros por segundo, vezes o tempo, que é 1, tempo de subida, menos 4,5 vezes 1 ao quadrado. Por que 4,5, professor? Porque G é 9 e 9 dividido por 2, 4,5. Nós teremos então uma altura de 9, 9 vezes 1, 9, menos 4,5, ou seja, 4,5 metros será a altura máxima atingida por esse objeto. Os cálculos estão feitos aí. A gravidade 9 metros por segundo ao quadrado e a altura máxima 4,5 metros. Um garoto que se encontra em uma ponte está a 20 metros acima da superfície de um rio. No instante em que a proa, à frente de um barco, com movimento retilíneo uniforme, atinge a vertical que passa pelo garoto, ele abandona uma pedra que atinge o barco em um ponto localizado 180 centímetros do ponto visado. Determine o módulo da velocidade do barco, adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, trata-se de um problema de queda livre, né? Então a gente precisa aqui, ó, definir o tempo que esse objeto leva para cair da ponte até o rio, tá certo? Eu sei que a trajetória está orientada para baixo, por ser queda livre, logo a aceleração da gravidade, como tem o mesmo sentido, será positiva. Então vamos aqui escrever a equação horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2. De novo aqui, o sinal positivo, por conta disso que eu falei aqui anteriormente, tudo bem? Bom, S é H, né? É a altura da queda. S0 será zero. Por quê, professor? Porque a gente vai começar a contar o espaço percorrido a partir do zero. A partir lá de cima, a gente começa a contar o espaço percorrido pela pedra. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tranquilo, né? Aqui também V0 é igual a zero. Por quê, professor? Porque no ponto máximo eu tenho velocidade igual a zero. Então, 0t mais 5t2, porque a aceleração é 10 dividido por 2, 5. A altura, ele disse ó, que o menino está 20 metros acima da superfície. Então, eu ficarei com 20, aqui dá zero, igual a 5t2. 5t2 é igual a 20, t2 é igual a 4, t é igual a 2 segundos. Ou seja, a pedra cai durante 2 segundos. Observe que o barco está se movimentando no sentido horizontal. E em 2 segundos, a pedra cai a 180 centímetros do ponto visado. Vamos ver qual é a velocidade que o barco está? Vamos lá. Para encontrar a velocidade do barco, basta eu fazer V é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do barco será 180 centímetros, que é igual a 1,8 metro, dividido pelo tempo que a pedra está caindo, 2 segundos. Ou seja, a velocidade do barco será 0,9 metro por segundo. Beleza? Então aí, conforme a gente fez os cálculos, o tempo de queda da pedra é 2 segundos, o barco está se movimentando a uma velocidade de 0,9 ou 0,90 metro por segundo, logo a pedra vai cair, o barco vai se deslocar nessa velocidade para frente, a pedra acaba caindo a 180 centímetros da proa, tá? Da frente do barco.
Uma pedra cai do telhado de uma casa e percorre a altura de uma janela colocada a 19,6 metros abaixo, no tempo de 0,1 segundo. Determine a altura h da janela, adotando g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, vamos lá. Equação horária do espaço para a queda. Na queda, eu já sei que a orientação da trajetória é a mesma da aceleração da gravidade, logo, o movimento é acelerado. Então, S é igual a S0 mais V0t mais GT2 sobre 2. Tudo bem? Bom, eu estou calculando aqui o tempo que a pedra vai levar para ir do telhado até essa altura aqui da janela. Tudo bem? Bom, qual é essa altura? A altura H, 19,6. Como H é igual a S, aqui eu tenho 19,6. Tudo bem? Pois bem, a altura inicial é zero, porque na queda eu considero o início da trajetória aqui em cima, então eu começo do zero, mas a velocidade é zero, por quê? Porque na queda livre eu já estou com um objeto com a altura máxima, e na altura máxima a velocidade é zero, vezes o tempo, mais 4,9t ao quadrado. Professor, por que 4,9? A aceleração da gravidade é 9,8, dividido por 2, 4,9. Logo, eu terei 4,9T2 igual a 19,6, porque 0 e 0 não contam, né? T2 é igual a 19,6 dividido por 4,9. T2 é igual a 4. T é igual a raiz de 4, que dá 2 segundos. Ou seja, a pedra leva 2 segundos para sair do telhado e chegar ao ponto mais alto da janela. Mas o que o problema pede é a altura da janela, a altura H. Então vamos de novo usar a equação horária do espaço agora para essa altura total, ó. A altura do telhado até a parte de baixo da janela, tudo bem? Então vamos lá, ó. Qual será a altura percorrida agora? Será 19,6 mais H, ou seja, daqui até aqui. Então, 19,6 mais H é igual. Qual é o espaço inicial? Mais uma vez é zero, porque lá de cima, ó, zero. Qual é a velocidade inicial? Também é zero, então 0t. Mais 4,9 vezes, agora tem um detalhe. O tempo para a pedra ir do telhado até a parte superior da janela, a gente achou, 2 segundos. E o problema me disse que a pedra leva 0,1 segundo para percorrer exatamente as dimensões da janela, 0,1. Ou seja, para ir do telhado até o ponto mais baixo da janela, a pedra levou 2 segundos mais 0,1, ou seja, 2,1 ao quadrado. O tempo é 2,1 segundos, tudo bem? Ao quadrado. Aqui 4,9 eu já expliquei por quê. É a aceleração da gravidade dividido por 2. Então aqui eu terei, ó, 19,6 mais H é igual a 4,9 vezes 2,1 ao quadrado, 4,41. 19,6 mais H será 4,9 vezes 4,41, 21,6. H é 21,6 menos 19,6, passei o 19,6 para lá, ó. A altura da janela é 2 metros. Então tá aqui a altura da janela. Aqui, conforme a gente fez, o tempo de queda do telhado até a parte superior da janela, 2 segundos, aqui 0,1 segundo, né? O problema disso aqui. Então, o tempo total daqui até aqui, ó, 2,1 segundos. É por isso que eu botei o tempo aqui, ó, 2,1 segundos. 4,9 é porque é a gravidade dividido por 2. 9,8 dividido por 2 dá 4,9. Tá aqui, 4,9 vezes 4,41 dá 21,6. Passando do 19,6 para cá, ele é negativo. 21,6 menos 19,6. A altura da janela, 2 metros.
Nosso último exercício de aplicação, Universidade Federal do Amazonas, a altura alcançada por um corpo lançado verticalmente para cima no vácuo com velocidade inicial v0 até a sua velocidade se reduzir à metade é dada em função da altura máxima, hm, pela expressão. Bom, galera, esse exercício ele é muito extenso, então não dá para a gente fazer manualmente aqui, não cabe aqui nesse slide. Eu já deixei ele pronto no próximo, mas é claro, nós vamos fazer juntos. Vamos lá. Bom, a primeira informação importante é que ele diz que a velocidade inicial de disparo se reduz à metade após um determinado intervalo de tempo. Então eu posso dizer que V é igual a V0 dividido por 2, ou seja, depois de passado algum tempo, a velocidade inicial se reduz à metade, beleza? Bom, substituindo na equação horária da velocidade, V igual a V0 menos GT, sinal negativo a gente sabe porque eu já falei bastante disso, o lançamento é para cima. Aqui a velocidade é V0 sobre 2, então eu posso pegar menos GT, passar para lá, positivo, tá aqui, e posso pegar o V0 sobre 2, passar para o outro lado, negativo, tá aqui. Bom, juntar V0 menos V0 sobre 2 é isso aqui, né, galera? Ó, V0 menos V0 sobre 2, MMC dá 2, 2 por 1 dá 2, vezes V0, 2V0, menos 2 por 2 dá 1, V0. Isso daqui vai dar 2V0 menos V0, V0 sobre 2. Então aqui ó, dá V0 sobre 2. Como o G está multiplicando o T, eu posso passar ele para lá dividindo. Então, passando o G para cá dividindo, ele vai multiplicar o 2. Ficaremos com T igual a V0 sobre 2G. Bom, eu não sei o tempo porque eu não sei nem a velocidade inicial e nem a gravidade. Vamos lá para a equação horária do espaço agora. Ó. Qual é o espaço nesse tempo, no tempo em que a velocidade é reduzida pela metade? Bom, eu vou chamar o espaço de H, é igual a S0 mais V0t menos GT2 sobre 2. Tudo bem? Bom, olha aqui, ó. 0 é 0. O S eu chamei de H, como eu disse. V0 vezes o tempo. Professor, por que você botou isso aqui no lugar do tempo? Olha aqui o tempo, ó. V0 sobre 2G. É exatamente isso. Menos G vezes o tempo de novo, ó, o tempo aqui de novo, ó, elevado ao quadrado, tá aqui o tempo, V0 sobre 2G, dividido por 2 da fórmula aqui, dividido por 2, tranquilo? Bom, como eu disse, H igual 0 não vale nada, V0 vezes V0, V0 ao quadrado, dividido por 2G, menos G vezes V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, 2G ao quadrado, 4G2, vezes meio. Professor, de onde você tirou meio? Dividir por 2, galera, é multiplicar por meio. É a mesma coisa, beleza? Bom, V0 ao quadrado sobre 2G, tá aqui, menos G dividido por G2, dá G, aqui embaixo, beleza? Simplificado. V0 ao quadrado vezes 1, V0 ao quadrado. 4G vezes 2, 8G. Tudo bem? Bom, fazendo essa subtração, o MMC é 8G. 8G por 2G dá 4. 4 vezes V0 ao quadrado, 4V0 ao quadrado. 8G dividido por 8G dá 1. 1 vezes V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado dividido por 8G. 4V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado, 3V0 ao quadrado dividido por 8G. Galera, essa é a altura que o móvel está quando a velocidade inicial dele se reduziu pela metade. Tudo bem? Agora eu preciso saber qual é a altura máxima, né? Porque ele está querendo saber aqui, ó, a altura alcançada em função da altura máxima. Então vamos calcular a altura máxima. Como é que eu vou fazer para calcular a altura máxima? Usando a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G, altura máxima. Tudo bem? Altura máxima eu coloquei HM, ok? Bom, sinal negativo de novo, sabemos por quê. Lançamento para cima. Na altura máxima, galera, qual é a velocidade final? É 0, né? Afinal de contas, o corpo chega na altura máxima, ele tem que parar para iniciar o movimento de queda. Então, velocidade final é igual a 0. Igual a V0 ao quadrado menos 2GHM. Bom, eu posso pegar o menos 2GHM e passar para lá, ele fica positivo, do lado de cá fica V0 ao quadrado.
Posso pegar o 2G, que está multiplicando o HM, e passar para lá dividindo. É o que eu fiz aqui, ó. HM é igual a V0² dividido por 2G. Bom, essa é a altura máxima atingida pelo objeto, ok? E essa daqui é a altura atingida pelo objeto quando a velocidade inicial se reduz pela metade. Como ele quer saber essa altura em função dessa, basta eu dividir isso por isso. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. H sobre HM é 3V0² sobre 8G, tá aqui, dividido por V0² sobre 2G, tá aqui. Feito isso, eu posso fazer essa divisão dessas frações, ó. Como é que eu vou fazer? Bom, eu mantenho a primeira fração, 3V0² sobre 8G, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2G sobre V0². E tem mais, ó. O HM, que estava dividindo o H, vai para lá multiplicando também. Tá aqui, ó, tudo escrito aqui. V0² dividido por V0² eu posso simplificar. G eu posso simplificar com G. 8 eu posso simplificar com 2, dá 4 aqui. Me sobra 3HM dividido por 4, ou seja, 3/4 de HM. Em outras palavras, a altura atingida pelo móvel quando a velocidade se reduz à metade a partir do disparo é 3/4 da altura máxima que o móvel vai atingir. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao módulo de correção de exercícios para o ensino médio, nós vamos falar da cinemática vetorial. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!